Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 5 do Antigo Testamento. No áudio passado eu falei Novo Testamento, é dia 5 e no passado foi dia 4 do Antigo Testamento, tá, gente? Estamos nessa nova fase, a nova fase que é o Antigo Testamento, né? Primeiro lemos o Novo Testamento, estudamos o Novo Testamento e agora estamos no Antigo. Dia 5, vamos agora Gênesis capítulo 3 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado, tá bom? Esse capítulo 3, gente, ele é muito importante, porque fala de um princípio fundamental para nós, que é o princípio da obediência. E aqui fala também da consequência da desobediência, da quebra desse princípio da obediência. Então é muito importante, é muito didático esse capítulo, dá algumas dicas para nós estarmos sempre atentos, para não cairmos no mesmo erro que Adão e Eva caíram, tá bom? Então vamos lá, no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 1, vamos até o 14, se não me engano, hoje, falando sobre até o 13, falando sobre a desobediência, e amanhã nós vamos, no próximo dia, né, nós vamos do capítulo 14 ao 24, tá certo? Então vamos lá. Fala sobre a desobediência do primeiro casal. Versículo 1 diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Olha só que interessante, né? Esse detalhe aqui, que a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Aí, não sei por que ele quis desse jeito e foi assim. Ela, a cobra, perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Interessante que a cobra vai na mulher, né? Então vamos lá. Versículo 2. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta. Até aí está tudo certinho, né? Tudo certinho. Nem tocar nela. Esse nem tocar nela não está ali, pelo menos no capítulo 2, nas orientações de Deus, né? O que Deus falou lá era que eles poderiam comer de todas as árvores, menos da árvore. Ele ainda fala que dá o conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E ela falou aqui, ó, Deus disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Isso daí já foi uma coisa que ela adicionou. Se fizermos isso, morreremos. Versículo 4. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Olha aí, gente, começando por uma coisa bem interessante aqui, que muitas mensagens que chegam aos nossos ouvidos são mensagens contra a palavra de Deus, são mensagens contra a Bíblia, contra aquilo que Deus falou. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas mensagens. Por que, que a cobra falou? Não, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Mas Deus falou. Deus falou que eles iriam morrer. E a cobra está falando, não, vocês não vão morrer coisa nenhuma, não. Certeza que vocês não vão morrer. E ainda continua agora. Olha o que ela fala no versículo 5. A cobra disse assim: Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gente, aí já começou a colocar o ser humano contra Deus, como se Deus fosse ruim, como se Deus não quisesse algo bom pra gente. Não, ó, Deus está falando isso só porque se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Sendo que Deus já tinha criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eles já eram iguais a Deus, né? Semelhantes a Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque
o homem, nós temos essa fraqueza de, às vezes, acreditar naquilo que é bom para a gente acreditar. Ah, será que, né, a ganância, o desejo, né, a concupiscência dos olhos, da alma. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ó. Ela falou que Deus sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo bem o mal. Olha aí. E aí, vocês já sabem o que aconteceu. Versículo 6. A mulher viu que a árvore era bonita, e ela já sabia, a árvore já era bonita, já tinham visto a árvore, já tinham visto a fruta, e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Olha aí, como seria bom ter entendimento. Era para o homem e a mulher terem esse conhecimento do bem e do mal? Não. Isso era para Deus, isso estava reservado a Deus. O homem e a mulher eram puros, eram inocentes. Eles andavam nus e não se envergonhavam, né? Como falou aqui no último versículo do capítulo anterior. Mas não, aí a ganância, né? A querer mais e mais. Temos que ter cuidado com isso. Aí a mulher apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido e ele também comeu. Gente, eu já vi uma pregação que é absurda, onde a pessoa, não vou nem falar o nome dessa pessoa, falou, o homem fez certo ao comer a fruta, porque a mulher já tinha comido e eles eram uma só carne, então ele foi ali na cumplicidade para não deixar ela pagar sozinha. E, gente, isso é uma coisa maluquice, tá? O que o homem deveria ter feito nesse momento, mulher, Eva, né, já tinha dado o nome de Eva, o que você fez foi loucura, você desobedeceu a Deus. Vamos aqui pedir perdão a Deus. Vamos ajoelhar aqui e pedir perdão. Deus, perdoa. Olha, minha esposa fez isso aqui, perdoa ela. E ele podia interceder por ela nesse momento. Né? Mas não, o que o homem fez? Foi no mesmo erro. E comeu a fruta. Comeu a fruta porque Eva comeu e deu para ele, aí ele foi e comeu. Simples assim. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Até então, eles não sabiam que estavam nus. Não existia essa maldade. Para que a gente usa roupa, gente? Sinceramente, nenhum animal usa roupa. Só o ser humano usa roupa. Não tem nenhum outro animal que usa roupa, que faz uma roupa diferente. Todos os animais andam nus, menos o ser humano. Por quê? Porque quis essa ganância, porque desobedeceu e teve aí essa malícia, né? Então, trouxe a maldade, trouxe a malícia para o ser humano. Então, eles perceberam que estavam nus e costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Aí eles pegaram ali, né, umas folhas e cobriram para usar como tangas. Foi a forma que eles usaram para tapar a nudez deles. Né? Versículo 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Olha só, Deus estava sempre buscando ali a presença do homem e da mulher para conversar com eles, né, para perguntar como foi o dia, isso, aquilo, para dar alguma orientação. Então, se esconderam dele no meio das árvores. Neste dia, nos outros dias nenhum eles se escondiam, mas nesse dia eles se esconderam de Deus, no meio das árvores. Mas lógico que o Senhor sabia onde eles estavam, né? Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? Como se Deus não soubesse, né? Lógico que ele sabia, ele já sabia de tudo. O homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso eu me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Lógico que ele já sabia, né? Versículo 12, o homem disse,
a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Olha, já o princípio da autorresponsabilidade não existe aqui, né? Ele já começou a responsabilizar o outro, né? Até hoje isso é uma coisa que é comum nas pessoas, não assumem os próprios erros. Porque ele falou, Deus me perdoa, realmente eu fiz isso, eu comi da fruta, minha esposa comeu e depois eu comi, me perdoa. Não, ele acusou e ainda meio que jogou a culpa para Deus, na mulher que o Senhor me deu, né? Essa mulher aí que o Senhor me deu, né? Que a gente sabe hoje que uma mulher, uma esposa sábia é um presente de Deus. E ele já meio que acusando Deus e a mulher ali, ó. A mulher que o Senhor me deu, é ela que me deu a fruta. Aí eu comi, né? Versículo 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, e por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra, Senhor, a cobra que o Senhor criou, né? A cobra me enganou, ela me enganou e eu comi. Olha aí, gente. O vitimismo, né? As pessoas querem se fazer de vítima. Não, eu fui vítima, não fui culpado, eu não fui responsável. Gente, esse princípio aqui também é muito importante, o princípio da autorresponsabilidade, assumir os próprios erros. Como seria diferente? Eu imagino que seria sim diferente se o homem e a mulher tivessem pedido perdão e não tivessem só justificado seus próprios erros. Eu creio que seria diferente. Isso daqui um pensamento meu que já me veio várias vezes à mente isso. Mas não. Eles quiseram cobrir o erro deles, quiseram se esconder e ainda acusando uma outra pessoa, né? O homem acusando a mulher e Deus, a mulher acusando a cobra e meio que acusando Deus também, né? A cobra, né? Ela não falou o que o Senhor fez, mas a cobra me enganou. E era uma criação de Deus. Então, é triste ver isso, porque nós sabemos que Deus quer o melhor para nós, Ele tem um plano para nós perfeito, Ele nos dá orientações, Ele não nos deixa cegas, Ele nos dá direções, Ele nos fala o que fazer, o que não fazer, para que tenhamos uma vida plena e abundante aqui na terra, mas não. Então, quando há desobediência, agora a gente vai ver no próximo estudo a consequência dessa desobediência. Aqui já tem uma parte, né? Eles já começaram a ficar com vergonha um do outro, com medo de Deus, etc. Se cobriram, já é uma consequência, né? Medo, vergonha. Então isso já é uma consequência, mas aí depois tem a outra consequência que a gente vai falar no próximo estudo, que é o castigo, né? A desobediência, ela gera uma consequência, né? Como um pai e a mãe que dão uma ordem para o filho, ó, filho, não faz isso, aí o filho faz, aí o que o pai e a mãe tem que fazer? Não passa a mão na cabeça, tadinho, você fez, não tem problema não. Não, tem que ter consequência. Se não tiver consequência, não existe aprendizado, tá certo? Então vamos fechar hoje e no próximo estudo a gente vai para esse lado, para essa segunda parte do capítulo 3, que é a consequência, o castigo que foi gerado por essa desobediência. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Pai, por esta palavra maravilhosa, por esta direção que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos mostra o que aconteceu lá atrás. E o Senhor nos perdoou, o Senhor nos deu uma chance pela sua graça, pela sua misericórdia. O Senhor enviou o próprio Jesus para que a gente pudesse ser perdoado dos nossos pecados, das nossas desobediências. Mas nós sabemos que cada desobediência tem a sua consequência. Então pedimos, Senhor Deus, nos orienta, fala conosco, que possamos estar atentos. Abre os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, a nossa alma espiritual, para que nós possamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas e que possamos obedecer. Vem Espírito Santo e nos ajuda nesta tarefa de sermos obedientes a Deus e confiarmos nos planos dele, que são melhores do que os nossos. Pai, muito obrigado por tanto amor.
Obrigado por ter feito tudo pensando em nós. Um paraíso, um jardim do Éden maravilhoso. Tantas coisas o Senhor criou pensando em nós. E muitas vezes nós não valorizamos. Nos perdoa, Pai. Obrigado por tanto amor. Amém? Recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.